Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos continuar os nossos estudos falando sobre progressão de regime. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula! Na aula anterior, estudamos que a pena privativa de liberdade consiste na supressão da liberdade do infrator, de modo que a sua prerrogativa de ir e vir fica temporariamente limitada. A partir da pena concreta, o magistrado determinará em qual regime o agente iniciará o cumprimento dessa sanção, fechado, semiaberto ou aberto, correto? Pois bem, de acordo com o Código Penal, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva segundo o mérito do condenado. Assim, desde que respeitados os critérios legais, é possível que o apenado seja beneficiado com a progressão de regime, ou seja, ele deixa o regime de pena inicial mais rigoroso que lhe foi estipulado e passa a cumprir o restante de sua sanção em um regime mais brando. Para fazer jus ao benefício, o apenado deverá cumprir dois requisitos cumulativos, o objetivo e o subjetivo. Porém, cuidado! Se a condenação for por crime contra a administração pública, o apenado, além de cumprir os requisitos objetivo e subjetivo, deverá reparar o dano que causou ou proceder à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais para progredir de regime. Beleza? O requisito objetivo determina que o apenado cumpra uma parcela da pena que lhe foi imposta para depois progredir de regime. Importante! O pacote anticrime alterou substancialmente as frações anteriormente previstas pela Lei de Execuções Penais. Vejamos os novos critérios. Quando falamos em crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça, a progressão de regime poderá ser efetivada quando cumprida 16% da pena em caso de apenado primário ou quando cumprida 20% da pena em caso de apenado reincidente. Por outro lado, se o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a progressão de regime poderá ser concedida quando cumprida 25% da pena em caso de apenado primário ou quando cumprida 30% da pena se o apenado for reincidente. Em contrapartida, quando falamos de crimes hediondos e equiparados, temos outras frações em jogo. Se o apenado for primário e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime poderá ser concedida quando cumprida 40% da pena. Porém, se o crime cometido pelo acusado tiver resultado morte, daí deverá ser cumprida ao menos 50% da pena para fins de progressão. Mas e se o apenado cometer crime hediondo ou equiparado e for reincidente? Segundo a lei, a progressão se dará quando o preso tiver cumprido ao menos 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Perceba a necessidade de que a reincidência do apenado seja específica na prática de crime hediondo ou equiparado. Mas, e se o apenado cometer um crime hediondo e for reincidente em um crime comum? Neste caso, o STF fixou o entendimento de que a Lei de Execuções Penais não autoriza a incidência do percentual de 60% aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Assim, impõe-se a analogia em bonum partem, de modo que o apenado progredirá de regime ao cumprir 40% da pena, tal como nos casos dos agentes primários. Beleza? Ainda, se o apenado for condenado por crime hediondo com resultado morte,
A progressão se dará quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena, se for reincidente em crime hediondo ou equiparado, sendo vedado o livramento condicional. Porém, novamente, e se o apenado cometer crime hediondo com resultado morte e for reincidente em crime comum? Neste caso, na mesma linha de raciocínio que o exemplo anterior, o STJ fixou o entendimento de que o percentual de 70% foi destinado aos reincidentes específicos, de maneira que aos reincidentes genéricos deve ser aplicado o percentual de 50%, tal como nos casos dos agentes primários. Por fim, destaca-se que a progressão ocorrerá quando cumprida 50% da pena, se o apenado tiver condenação por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou tiver condenação pela prática do crime de constituição de milícia privada. Nestes casos, a lei não faz menção à hipótese de reincidência. Beleza? E a partir de quando começará a contar o tempo necessário para que haja a progressão do regime? Veja bem, por vezes as decisões judiciais são morosas, de modo que acontece de o apenado já ter cumprido o quantum de pena necessário, porém, a decisão do juiz só é proferida tempos depois. Neste caso, o apenado não poderia ser prejudicado. Assim, o STF entende que para a obtenção do benefício, deverá ser considerado como marca inicial para a contagem o dia em que o apenado cumpriu os requisitos necessários para tanto. Imagine que Joãozinho cumpra a pena em regime fechado e tenha cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime semiaberto no dia 1º de janeiro de 2024. Porém, a decisão que defere sua progressão se dá apenas em 1º de maio de 2024. Neste caso, a conta para a realização da futura progressão de Joãozinho ao regime aberto deverá ser efetuada a partir de 1º de janeiro de 2024, quando o apenado adimpliu os requisitos necessários. Para o STJ, a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, e sim declaratória. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos sobre progressão de regime. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo.